Vamos abrir as Escrituras num profeta menor, aí no Antigo Testamento, profeta Ageu. É bem facinho para a gente encontrar, indo lá de trás para frente. Você vai lá no último livro, que é Malaquias, não é? Tem Malaquias, Zacarias, Ageu. Vamos lá? Capítulo de número 2. É um profeta menor com apenas dois capítulos. E nós vamos ler o capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 9. Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. E depois permaneçam com suas Bíblias abertas para acompanhar a exposição do texto. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Vocês já viram aquela opinião que diz mais ou menos assim: de uma certa forma, essa opinião é uma opinião bem articulada entre nós, entre a igreja, entre cristãos. E é a opinião que diz assim, meus irmãos, a pessoa pensa da seguinte forma, né? Quando as coisas estão bem, quando as portas se abrem, é porque há uma confirmação da vontade de Deus que nós estamos no caminho certo, de que nós, então, estamos agradando a Deus. O contrário, quando nós tentamos fazer alguma coisa para Deus e vêm os obstáculos, surgem as dificuldades, surgem os problemas, então é um sinal de que não é da vontade de Deus. Já viram pessoas dizendo isso, pensando dessa forma? Meus irmãos, qualquer iniciativa da nossa parte em servir a Deus, em agradar a Deus, nós sempre encontraremos obstáculos. Esse pensamento é um pensamento enganoso, não é verdade, não condiz com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Nem sempre, quando as portas se abrem, significa que nós estamos fazendo o que agrada a Deus. E nem sempre, quando os obstáculos se aproximam, não significa que deixamos de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos,
Por isso eu digo aqui que obstáculos, oposição, adversários, enfrentamentos, adversidades, perseguições, até mesmo o desânimo que sentimos, essas coisas fazem parte da nossa natureza, fazem parte da nossa luta, fazem parte da nossa caminhada cristã e do nosso serviço a Deus. Um exemplo bíblico disso é muito claro no apóstolo Paulo. Se você olhar para as escrituras aí em 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo começa a falar aí a respeito da sua atuação na obra de Deus, do seu ministério, da pregação apostólica que ele fazia. E aí ele passa a descrever o que isso resultou na sua vida. Ele diz, em trabalhos, muitas vezes, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Fui fustigado com varas, uma vez, apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Já imaginou se Paulo achasse que todo tipo de obstáculo fosse um sinal que não era da vontade de Deus que ele fizesse determinada coisa? Veja a lista imensa que eu li aqui, em poucos versículos, a condição de Paulo em relação às adversidades, mas ele sempre estava firme. Ele sempre percebia que, embora as coisas contrárias, a vontade de Deus estava adiante e ele precisava seguir à frente. Meus irmãos, Deus sabe da nossa tendência de desanimarmos frente às dificuldades. E ele sabia também que o povo de Israel facilmente poderia perder o ânimo logo quando surgissem os primeiros obstáculos na reconstrução do templo, depois que aquele povo havia regressado da época do exílio. E é esse o contexto do profeta Ageu que nós lemos aqui nessa noite. Logo depois que eles se dispuseram a servir a Deus no retorno, no regresso, os muros haviam sido reconstruídos. Neemias foi um indivíduo importante nessa reconstrução. O templo estava ainda em ruínas. Deus traz uma palavra no capítulo 1. O profeta adverte o povo que cada um estava preocupado com o que era seu pessoalmente, com suas coisas particulares, com os interesses próprios, e a casa de Deus estava de lado, abandonada. O templo estava em monturos, em ruínas. E aí então Deus traz uma palavra e desperta o povo para que eles fossem reconstruir o templo. Eles se levantaram, ouviram a voz de Deus. Foi um despertamento naquele tempo. Mas quando eles começaram a trabalhar, logo surgiu os primeiros obstáculos, as primeiras dificuldades. Veja, meus irmãos, que depois de 1 mês e 21 dias, a palavra do Senhor retornou. É o caso aqui no capítulo de número 2, verso 1. A palavra de Deus vem novamente por intermédio do profeta Ageu, a fim de alertá-los a respeito disso e reanimá-los, e fazer com que a chama novamente estivesse nos seus corações. Esse texto aqui, irmãos, de hoje, nos ensina precisamente a respeito disso, que nós necessitamos sempre de ter as nossas forças revigoradas no Senhor. Não é simplesmente uma vez que nós necessitamos do ânimo do Senhor, da força do Senhor. É algo contínuo, é algo que devemos ter continuamente, assim como nós nos alimentamos continuamente, para que o nosso corpo tenha força, tenha energia para o dia a dia, para fazer as atividades do trabalho. Nós necessitamos nos alimentar todos os dias, não é uma vez só.
Assim também em relação à nossa vida espiritual e o nosso serviço dedicado ao nosso Deus. Isso tem que ser algo constante, ininterruptamente. Significa que nossas forças e vigor em Deus são alimentados através do que podemos chamar de fluxo e refluxo. É um ciclo do bem para o qual, então, Deus nos fortalece a cada dia na sua comunhão para que nós o sirvamos com alegria. Eu quero ver com os irmãos aqui sobre isso 3 coisas muito objetivas, muito próprias, a respeito desse ânimo, desse revigoramento que Deus trouxe ao povo de Israel nesse contexto da história desse povo. O que propriamente foi animador para esse povo naquele momento difícil? Primeiro, é que nós aprendemos aqui com o povo de Israel e a mensagem do profeta Ageu, que nós devemos estar preparados para enfrentar as adversidades. O verso de número 3, observe o que diz a palavra de Deus: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Veja, meus irmãos, a decisão de servir a Deus aqui por parte do povo de Israel é um ponto muito importante, mas nós não devemos nos enganar, porque mesmo com a nossa disposição, mesmo com a sua atitude em querer glorificar a Deus, honrar o seu nome, exaltá-lo através da sua vida, ser um instrumento de bênçãos nas suas mãos, na sua obra, os obstáculos, as adversidades surgirão. E há aqui pelo menos 2 obstáculos que esse texto aponta. O primeiro obstáculo é o obstáculo da realidade. O verso 3 aponta nessa direção, esse texto que já lemos. O povo teve que lidar com as ruínas presentes, atuais, concretas diante deles. Em comparação à glória do templo da época de Salomão, havia uma diferença gigantesca aqui, meus irmãos. O templo de Salomão, feito por Salomão, era um templo suntuoso, era um templo riquíssimo. Para os irmãos terem uma ideia, a nave principal do templo, ela era toda forrada em ouro. Era uma beleza inconfundível por parte do povo judeu. Além de reconhecerem a presença de Deus naquele lugar, era uma obra muito bonita. E aí, veja agora a situação do templo, quando o povo começa a reconstruir, começa a tirar os destroços de dentro do templo, quando os caldeus, quando o exército de Nabucodonosor entrou lá, invadiu Jerusalém e botaram fogo em tudo, o templo ficou realmente em ruínas, e eles estavam agora limpando o templo, tentando prepará-lo para que nele se pudesse exercer o culto diário a Deus, o sacrifício, por exemplo, que nem isso se poderia fazer naquela situação, naquela condição. E aí então, meus irmãos, olhar para o passado, da glória daquele tempo, e olhar para o presente, na situação em que eles estavam, realmente isso era um obstáculo, era uma grande dificuldade, era desanimador. Olha, meus irmãos, aqui nós podemos observar justamente, o texto diz assim, que é como nada aos vossos olhos. Olhar para o templo naquela condição é considerá-lo, em comparação com o passado, em comparação com o templo construído por Salomão, era de fato absolutamente nada. Olha, isso acontece conosco, isso nós lidamos diariamente e podemos perder o ânimo quando, por exemplo, nós pensamos em formas idealizadas de vida, quando nós planejamos as coisas, quando nós imaginamos como deveria ser, ao contrário daquilo que é. Há uma grande diferença entre o que é e o que deveria.
O que deveria sempre está numa dimensão do ideal, daquilo que seria a coisa mais plena a acontecer sobre as nossas vidas. Mas aí é que nós nos deparamos com aquilo que de fato é a realidade. Por exemplo, se você pensou o seu casamento, a sua vida familiar num patamar, desejou, orou, buscou a vontade de Deus para que a sua família, o seu casamento e o seu lar fosse de uma determinada forma, e quando você olha para a realidade, as dificuldades, os problemas, os conflitos, as diferenças, as divisões, você pode sentir um desânimo profundo no seu coração. Isso pode trazer um certo tipo de decepção para a nossa vida, e podemos nos sentir frustrados e nos prostrar, até mesmo desistir. Tem pessoas que desistem. Uma vez, há muito tempo atrás, irmãos, eu aconselhei uma senhora que era membro da igreja que eu pastoreava naquela ocasião. E aquela senhora, ela casou na época com um rapaz. Ele era um dos líderes da mocidade, era presidente da mocidade, depois conselheiro da mocidade, criado dentro da igreja presbiteriana. Eles casaram, tiveram um filho, e aquele indivíduo foi se envolvendo com o alcoolismo. Ele se tornou um alcoólatra, saiu da igreja, não queria mais saber da igreja. Um dia, em lágrimas, ela disse assim: onde é que foi que eu errei? Eu orei, eu pedi que fosse alguém que servisse a Deus. Meu esposo hoje não gosta nem de ouvir falar de igreja. Eu conheci ele dentro da igreja. E de alguma forma eu percebia uma certa mágoa no coração em relação a Deus. É justamente esse aspecto aqui que nós podemos perceber, da realidade, da distância entre o ideal e aquilo que é de fato, na concretude da nossa vida. Podemos então nos frustrar e perder o estímulo. Segundo obstáculo, eu disse que são dois, não é, irmãos? Aqui o segundo obstáculo é o próprio passado. É a realidade, que é o presente, mas também o passado é um obstáculo. O povo de Israel teve que lidar com as suas memórias, com as suas lembranças. Veja que o profeta, no verso 3, o profeta Ageu, ele está dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou a glória do primeiro templo, do templo de Salomão, na sua primeira glória? Havia ali pessoas muito idosos, que conheceram, que tinham a lembrança ainda, lá no tempo muito antigo, quando eram talvez ainda crianças, da glória e da suntuosidade do templo construído por Salomão. Na comparação, então, o templo no passado é muito diferente do presente, assim como eu falei em relação à realidade. Olha, se você quer ter ânimo para ser um instrumento nas mãos de Deus, você precisa lidar com o seu passado. Essa é uma questão que o profeta coloca aqui, o passado do povo de Israel, a sua história. As bênçãos de Deus, não só em relação ao templo, mas em relação a tudo aquilo que Deus havia feito e conduzido o povo até aquele momento, olhando para o passado antes do exílio. Porque o exílio, irmãos, de Israel, o exílio foi uma coisa vergonhosa, foi uma coisa terrível, foi uma coisa humilhante para o povo de Israel. Vem um povo estranho e violento, invade o seu país, invade a sua terra, invade as suas propriedades, despoja tudo, destrói, leva escravo as pessoas mais saudáveis, deixa ali os mais velhos, os mais pobres, os mais incapazes, e aí esse povo fica lá aproximadamente 70 anos. Veja que condição. E aí eles retornam e tudo em ruína, e começam a reconstrução. Eles tinham que olhar agora e encarar esse passado de frente, de tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles. A Bíblia nos ensina esse princípio.
Paulo diz a respeito de si mesmo, de seu ministério e serviço de Deus. Ele fala em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, ele diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que Paulo aqui, ele está justamente observando e olhando as coisas numa perspectiva positiva, em todos os sentidos, presente, futuro, mas olhando também para o passado como uma coisa que deve ser encarada por todas as pessoas. E ele diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse esquecer aqui de Paulo, não é um esquecer do tipo, você não tem mais memória, lembrança do que aconteceu. Não é isso. É o mesmo sentido quando a palavra de Deus diz que Deus, Ele nos perdoa, Ele perdoa os nossos pecados e esquece. Ele esquece não no sentido de não saber mais o que fizemos. Ele esquece no sentido de que o que fizemos, a ofensa dos nossos pecados em relação a Deus, agora não trazem mais pesar ao coração de Deus. Assim também deve ser o passado para as nossas vidas. Você precisa ter uma nítida consciência de que as coisas do seu passado foram instrumentos nas mãos de Deus para trazê-lo até aqui no presente. Mas você não pode ficar preso ao passado. Você não pode transformar o passado em algo que seja a sua referência constante. Você tem que olhar adiante. Há coisas agora a se fazer e não ficar simplesmente lembrando de coisas boas que aconteceram ou mesmo de coisas negativas que se passaram na vida. Você tem que agora olhar adiante para aquilo que Deus tem preparado para você. Faça como Paulo aqui nesse texto, o passado precisa ser resolvido. Se tem uma coisa que você, muitos de nós aqui temos dificuldade, é com o nosso passado, lidar com ele. É por isso que muitos vão a terapeutas, muitos procuram tratamentos para lidar com um passado que pode ser doloroso, difícil para a vida das pessoas. Aqui nós temos esse princípio tão importante, irmãos, e que nos alerta a respeito de nós sermos animados pelo Senhor, porque Deus sabe que nós, quando nos dispusemos a fazer algo para Deus, nós vamos ter que lidar com essas coisas. Segundo, outra coisa importante, outra lição que aprendemos aqui com o profeta Ageu. Para sermos reanimados pelo Senhor, nós devemos recorrer à sua palavra. Devemos ser reanimados pela própria palavra de Deus. Os versículos 4 e 5 vão tratar a respeito disso. Veja, qual é a palavra do verso 4? Veja o que diz aí. Você pode até memorizar a seguinte ideia. Ele diz: ser forte e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra de Deus para o povo naquele tempo. Ele está animando o povo, ser forte. Quantas vezes a gente encontra essa expressão nas Escrituras? Deus falou isso para Josué, lá no início do capítulo 1 de Josué, depois da morte de Moisés. Josué certamente se sentiu abatido pela responsabilidade, e agora o grande líder de Deus, Moisés, era morto. E Deus então se aproxima de Josué e diz: Josué, ser forte, corajoso. É essa palavra aqui, ser forte. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ser forte, ser forte. É enfático. Meus irmãos, nós precisamos sempre ser animados pelo Senhor. As palavras do Senhor é destinada a nós para fortalecer os nossos ânimos abatidos. A palavra de Deus tem o poder de nos dar coragem. Olha o que diz aí esse versículo. Essa expressão bíblica é tão bonita, tão importante.
ela não só, como eu disse, aparece lá para Josué, mas também vai aparecer lá no Novo Testamento, para o próprio apóstolo Paulo, capítulo 18 de Atos, verso 9 e 10, Deus se aproxima e diz: não temas, pelo contrário, fala, não te cales, porquanto eu estou contigo. Isso porque Paulo estava abatido. Ele havia pregado em Atenas, na famosa Grécia, famosa Atenas, que já naquela época era bastante reconhecida. Ele pregou no Areópago, um lugar onde os filósofos discursavam. E quando ele sai, muitos quase que o vaiaram ao ouvir a mensagem do Evangelho, da morte, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Mas ele não sabia ainda que no meio daquelas pessoas que o ouviram, haviam alguns que creram no Evangelho. Mas ele sai dali, ele sai desanimado, ele sai abatido, por ver a reação das pessoas frente à pregação da palavra de Deus. E Deus então se aproxima e diz: não temas, Paulo, continue a pregar o Evangelho. Eu estou contigo. A mesma palavra que Deus entrega para o povo de Israel na época do profeta Ageu. Outra coisa importante aqui, que a palavra de Deus, ela tem o poder de renovar a nossa relação com Deus. Aí também no verso de número 4 e no verso 5, onde aparece a expressão a palavra da aliança. Olha aí: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Veja, irmãos, a palavra de Deus é baseada na sua aliança para conosco. Meus irmãos, nós somos, como reformados, calvinistas, nós temos uma teologia que nós chamamos de teologia da aliança. Toda a nossa doutrina, do que acreditamos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é uma doutrina da qual é estabelecida através da aliança de Deus para conosco. Porque Deus resolveu fazer uma aliança conosco, um compromisso conosco. E é por isso que nós dizemos que Deus é fiel para cumprir essa aliança, para cumprir esse pacto. Um pacto que nós até dizemos ser um pacto de sangue, porque foi através do sangue de Cristo que esse pacto, ele se concretizou, meus irmãos. Por isso aqui, nós podemos dizer que a palavra de Deus é pactual. É uma palavra revelada a nós, de tal maneira que tem por base essa aliança que Deus estabeleceu conosco desde a época do povo de Israel, na lei de Moisés. Quando Deus então se aproximou, diz: olha, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Essa é a base de toda aliança. E aqui o profeta Ageu está relembrando isso na memória do povo, para que eles tivessem plena confiança na palavra que Deus estava transmitindo. Porque essa palavra era uma palavra de pacto, não uma palavra comum. Não é uma palavra como os nossos dias, que a pessoa diz e não cumpre, não. Se Deus disse que faria e estabeleceu um pacto de sangue, que haveria consequências do descumprimento desse pacto, o próprio Deus se compromete fielmente, e Ele não pode negar a si mesmo na concretização dessa palavra, desse pacto de sangue. Esse texto mostra que a minha e a sua relação com Deus é fortemente baseada numa relação segura, que o próprio Deus estabeleceu conosco nessa forma de aliança. Isso significa que Deus já provou o seu próprio amor para conosco, quando Cristo derramou o seu sangue por nós, concretizando, estabelecendo essa aliança. Meus irmãos, o amor de Deus por nós não precisa mais de prova. Eu sempre digo isso. Deus não precisa provar nada para nós. Você não precisa se aproximar diante de Deus em oração e dizer: Senhor, se tu me amas,
então prova isso me concedendo uma bênção. Né? Há muitos crentes que estão fazendo esse tipo de oração nesses dias. É uma oração contrária às Escrituras. A maior prova do amor de Deus para conosco é a morte de Cristo no Calvário, irmãos. Por isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 5, verso 8, que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por acaso, para você provar que ama o seu filho, você precisa dar coisas para ele, dar presentes, seria similar às bênçãos, não é? Dar e fazer o que lhe agrada, é nisso que você prova o seu amor para com seu filho? Não. A prova do amor de um pai, de uma mãe por filho, é todo o sacrifício, durante toda a vida, em relação à entrega, à dedicação, às noites de sono perdidas, ao sacrifício do trabalho financeiro, o sacrifício da dedicação para estar junto, para se empenhar, a estar presente, a fazer parte da vida e da história dele ou dela. E isso é o amor, isso é a demonstração do amor. E aqui nós encontramos justamente algo similar na demonstração do amor de Deus para conosco através da sua palavra de aliança que estabeleceu conosco por intermédio de Cristo. E em último lugar, mais uma lição sobre como Deus nos traz ânimo. Nós devemos compreender os resultados da nossa relação com Deus. Quando nós entendemos os frutos dessa relação, isso produz em nós o estímulo, o ânimo. Embora a minha relação com Deus não dependa em nada de nenhuma prova, como eu disse, a não ser aquela que Ele mesmo já demonstrou ativamente na cruz, através do seu Filho. Isso não significa, meus irmãos, que nós não devemos esperar nenhum benefício na vida em relação à graça e à bondade de Deus para conosco. Pelo contrário, os frutos são resultados da nossa nova relação para com Deus em Cristo. Deus é tão gracioso, Ele não nos deve absolutamente nada. Mas, quando nós obedecemos a sua palavra, nós o fazemos pelo dever, porque é a exigência de Deus para conosco, que como filhos amados, nós sigamos a sua palavra, a sua orientação, aquilo que Ele nos ordena. Agora, Deus é tão gracioso que, embora devamos fazer isso, é nossa obrigação, mas Ele coloca bênçãos quando nós o fazemos. Há benefícios que Deus estabelece. E aqui eu quero mostrar aqui pelo menos dois. Primeiro, Deus nos concede a plenitude da sua presença. Verso 6 ao verso 8, o profeta Ageu está tratando a respeito disso. Ele promete aqui encher as nossas vidas com a sua glória. Olha o verso 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está se referindo ao templo, lugar que representava no Antigo Testamento a presença gloriosa de Deus. E a promessa dele aqui é justamente de fazer encher aquelas vidas com a sua própria glória. Deus nos concede a plenitude da sua presença. Isso é bênção. Isso significa plenitude de vida. Ter a plenitude de Deus em nós significa experimentar a plenitude da existência e da vida. Porque não existe nada que seja tão completo no nosso ser do que a própria presença plena de Deus em nós. Meus irmãos,
grande sábio Salomão, não é? Ele já tinha falado sobre isso, que Deus, Ele colocou a eternidade no coração do homem. Nós temos fome e sede por coisas eternas. É por isso que nós nunca estamos satisfeitos, porque as coisas transitórias, passageiras, aquilo que você talvez mais almejou na vida e alcançou, você pensa que quando você alcança algo desejado, você vai então ficar satisfeito e não vai querer outra coisa. Pelo contrário, nós sempre esperamos algo a mais. Agora, por isso que essa eternidade colocada no coração de cada um de nós por Deus, no ato da criação, significa que essa eternidade só pode ser preenchida pelo eterno, por Deus, pela sua plenitude, pela sua presença. Nós costumamos viver a vida dessa forma, tentando sempre alcançar sonhos, por mais distantes que eles sejam. Naquele famoso verso de Mário Quintana, né? Os sonhos são como as estrelas, quase que inalcançáveis e inatingíveis, mas elas dão rumo e direção para a nossa vida. Mas se você alcança, você percebe justamente que ainda não é o bastante. Você precisa de mais. E aí nós sempre estamos descontentes, sempre insatisfeitos. É a graça de Deus que pode suprir essa noção de satisfação da nossa alma. Você pode, com poucas coisas, sentir pleno, se a glória de Deus invade o seu ser, invade o seu coração. E isso aqui é muito importante, irmãos. Eu aprendi uma coisa, ouvindo, e até lembro quando eu anotei isso, e nunca mais esqueci. Lendo, ouvindo uma pregação, nem me lembro mais quem estava pregando, e eu formulei uma ideia, baseado naquilo que eu tinha lido e ouvido, e formulei isso numa forma de lição para a minha vida, e ela constitui da seguinte forma: você não percebe que Jesus é tudo de que precisa, até que Jesus seja tudo que você tem. Enquanto você não se der conta que você precisa de Jesus, quando você souber que Ele é suficiente na sua vida, não as coisas que você possui, não os seus bens, não as suas relações, não o seu trabalho, não a sua família, mas a plenitude da glória de Deus sobre o seu ser. E ainda, para chegarmos aqui ao final, irmãos, Deus, outra bênção que Ele promete aqui no verso 9, Deus promete nos conceder a verdadeira paz, outra bênção maravilhosa. Veja o verso 9: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Tem a ver com o que eu falei, não é? A glória é a presença de Deus na nossa vida. Diz o Senhor dos Exércitos: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa paz aqui é uma paz maravilhosa. Vocês certamente estão acostumados com Números, capítulo 25, verso 12, que diz: eis que lhe dou minha aliança de paz. Essa é uma expressão bonita da palavra de Deus, do servo Moisés a nós. O resultado da nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo é justamente o fruto da paz. Paz não é simplesmente um sentimento, uma sensação que você tem no coração. Nós, na nossa cultura, né, ocidental principalmente, nós relacionamos paz com uma sensação, um sentimento de bem-estar profundo. Paz pode ser isso, mas é muito mais no sentido bíblico. Paz tem a ver com reconciliação, com levantar uma bandeira branca, de dizer: não, chega de inimizade, chega de briga, de guerra, chega de conflito. É isso sinônimo de paz. Esse conflito aqui está, primeiro, na relação nossa com Deus,
por causa dos nossos pecados, por causa da nossa natureza pecaminosa. E aí vem Cristo e nos perdoa, nos reconcilia com Deus, estabelece a paz entre nós e Deus. E isso tem uma consequência profunda nas nossas relações horizontais, na nossa relação com o próximo, na nossa relação familiar, na nossa relação dentro do trabalho. Eu fico imaginando para uma pessoa constantemente em conflito. Isso há níveis, não é, irmãos? Mais altos, mais baixos, daqueles que têm propensões, dificuldades nos relacionamentos. Certamente há uma fonte, há uma origem porque essa pessoa tem grandes dificuldades. Porque sempre as relações são conflituosas para essa pessoa. Mas se a paz de Deus entrar, invadir, na reconciliação dessa pessoa com Deus, certamente isso vai ter consequências variadas nas relações que essa pessoa tem diante da vida. É por isso que o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, ela fala, olha, se uma pessoa diz que ama a Deus e odeia o irmão, é mentiroso, tem alguma coisa errada aí, porque amar a Deus, ter uma relação com Deus, uma reconciliação com Deus, uma paz com Deus, significa que isso vai ter implicações na relação com o próximo. Você não pode dizer que ama a Deus e odeia o irmão. Se você ama a Deus, você tem que amar também o seu irmão, até mesmo o seu inimigo, como diz Jesus lá no Sermão da Montanha, não é? Meus irmãos, esse é o resultado de uma nova relação com Deus que passamos a desfrutar por meio de Cristo. Essa é a paz de Deus como bênção que vem sobre as nossas vidas. Eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje. Eu tinha 19 para 20 anos de idade, um rapaz que eu era recém-convertido, me converti com quase 19 anos, e vi uma situação dentro de casa que foi uma situação terrível, uma desavença entre o meu pai e minha mãe, que já vinha há algum tempo, né? Mas que aquela situação, ela se tornou mais difícil, e eles começaram a falar em separação. E eu nunca tinha escutado da parte deles aquilo desde pequeno. E houve assim uma situação tão difícil e eu me coloquei como um cristão, uma pessoa que havia nascido de novo, que havia obtido o amor de Cristo, que havia sido reconciliado e recebido a paz de Deus. E eu que tinha tantas dificuldades, com 19 anos, de entender as coisas, a relação entre meu pai e minha mãe, mas eu me coloquei diante de Deus e falei, Senhor, me use como instrumento aqui. Conversei com minha mãe, conversei com meu pai era uma pessoa assim, muito fechada. Conversei com um, conversei com outro, os chamei. Olha, a palavra de Deus diz isso, vocês podem se perdoar, mas Deus agiu de uma forma tão grandiosa, quebrantou o coração dos dois. Deus me usou de uma forma simples, com tão pouco conhecimento que eu tinha, era recém-convertido, para trazer ali a reconciliação, a paz. E os irmãos percebam que depois de pouco tempo, menos de um ano, meu pai teve um AVC muito sério, dependeu da minha mãe o resto da vida, para cuidar dele. Tá? E essa aqui é justamente aquilo que eu entendo ser essa paz de Deus como bênção. Tem uma riqueza maior do que essa? Bens materiais substituiriam isso? De maneira nenhuma, irmãos. Deus, ele não poderia nos confortar, nos consolar e nos estimular tanto quanto dando-nos ânimo para continuar a nossa caminhada através dessas bênçãos aqui. Ao abatido, a palavra de Deus diz que ele levanta, não é?
Ao desanimado, a palavra de Deus diz que ele revigora o ânimo. Ao cansado, a palavra de Deus diz que ele refaz as forças. Ao que não tem nenhum vigor, ele revigora o ânimo abatido. E nessa noite, Deus quer renovar as suas forças, principalmente por meio da sua palavra. Vamos orar? Pedindo que Deus nos dê graça nessa noite, e a sua palavra seja viva e eficaz nos nossos corações. Pai, nós rogamos que o teu Espírito Santo, que em nós habita e que traz a tua palavra ao nosso coração e à nossa mente, teu Espírito Santo, que é Espírito transformador, ele que habita nos nossos corações, ele traga à nossa memória os ensinamentos da tua palavra, reanimando, revigorando, ó Deus, dando-nos ânimo, disposição, como diz o apóstolo Paulo, para que nós não nos cansemos de fazer o bem, para sempre sermos frutíferos, operosos na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Abençoe-nos, Senhor. Nós suplicamos isso nessa hora, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.